primeiro lugar, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos e todas e iniciar, então, os nossos trabalhos, já com algum pequeno atraso, convidando para compor a nossa mesa, começando inicialmente pelas entidades que organizam esse evento. Eu estou aqui representando a ADUFO, Seção Sindical do ANDES, né? Gostaria de chamar também o companheiro Robson, do Sintet UF, por favor, Robson. Ok. Representando o DCE UFO, o nosso companheiro Heiler, por favor, Heiler. E nosso convidado de honra, Dr. Leonardo, do Ministério Público Federal de Uberlândia. Por favor, Dr. Leonardo. Eu pediria que o senhor ficasse aqui ao centro da mesa, doutor, que acho que é a melhor posição para ser enquadrado nas nossas transmissões. Só iniciar, então, muito obrigado, fazendo uma breve apresentação de como é que nós tivemos a ideia de organizar este evento, né? Nós temos tido, na defesa da universidade pública gratuita, muito trabalho, doutor Leonardo, como o senhor sabe, nesses tempos sombrios que vivemos de ataque às nossas instituições científicas, de ensino, a nossa categoria, em especial. Eu brinco sempre com o Robson, né, que ele está também muito apertado, né, como defensor de uma categoria de trabalhadores do Serviço Público Federal, mas menos do que nós, né? A categoria docente está sendo muito judiada ao longo do que foram esses últimos anos aí. E nesse sentido, a gente tem feito um contínuo trabalho de discussão, de mostrar para, não só nós, né, os companheiros do Sintético, do DCE, o próprio ANDES, que é o nosso sindicato nacional, a FASUBRA, né, tem tido um trabalho muito intenso de mostrar para a população, de discutir com a própria universidade, com a categoria, né, os apuros que nós estamos passando. Pois bem, sem dúvida, uma coisa que aflige muito a nossa categoria, doutor, é corte orçamentário, né? Fala em corte orçamentário, não significa corte no salário, não pesa diretamente no bolso, mas quando fala em corte orçamentário, o docente já pensa que na diminuição de verba para pesquisa, né, para manutenção do seu dia a dia, isso impacta diretamente na sua progressão funcional. Uma outra coisa complicadíssima, né, doutor Caixa, assim, que os sistemas legais brasileiros, e aí conclamam o próprio Ministério Público, tem que se debruçar. Quer dizer, o governo, ele corta a alimentação, a água, e depois cobra a sua produtividade a partir daquela água, considerando a água verba, né? Você tem uma produtividade medida por um desempenho que depende de um aporte de verba que é contingenciado, cortado a bel prazer. Bom, feita essa consideração preambular, vamos à prática. Um dos cortes de verba que teve, né, um dos últimos contingenciamentos aí que teve, tinha uma aflição muito grande no âmbito da categoria, e nós resolvemos chamar uma audiência pública na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Uberlândia. Convidamos o magnífico reitor. A ideia era dar palavra ao reitor. Conseguimos o espaço, gentilmente conseguido pela vereadora Amanda, e outros vereadores participaram. Foi um espaço muito importante. Aquele acontecimento, né? Falamos que nós iríamos
buscar todos os auxílios necessários. Então, tivemos a oportunidade de marcar um momento com o doutor Leonardo, que gentilmente nos recebeu. Estivemos lá, ADUFO, Sintete e DCE, fomos muito recebidos pelo doutor Leonardo, que nos orientou. Estiveram presentes também o doutor Zé Carlos, a doutora Cíntia, nos auxiliando nos aspectos jurídicos. O doutor Leonardo nos orientou que fizesse a representação, que passaria por livre distribuição, né? Mas que, se viesse, porventura, a cair nas mãos dele, nós já teríamos tido a conversa prévia. Felizmente, e assim nós fizemos uma representação, felizmente foi distribuído, caiu aos cuidados do Dr. Leonardo, e em tratativa conjunta nós achamos adequado que nós abríssemos essa discussão, né, para que pudesse ser feita da forma de reunião aberta, para que isso possa, inclusive, ser filmado, gravado, disponibilizado depois, né, porque eleição não será só essa, né, doutor? E a gente pode pensar, poxa, estamos aí há poucos dias do primeiro turno, mas a gente não sabe se vai ter segundo turno, e pode ser que ainda haja, vamos dizer assim, um esclarecimento ainda antes desse primeiro turno. Então, eu gostaria demais, imensamente, de agradecer aqui, em nome da ADUFO, a sua disponibilidade, doutor Leonardo, de nos atender, de participar aqui conosco. Então, boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, agradecer imensamente o convite da ADUFO, do Sintete e do DCE. Né? Esse é o papel, de fato, das entidades de representação, né? Defender o interesse não só dos seus representados, mas dos interesses coletivos envolvidos na própria universidade, né? Porque a universidade representa. E o interesse coletivo, neste caso, é a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, né? De exercer o senso crítico, de poder exercer a nossa condição de homem político, né? O livre pensar, o livre pesquisar, o livre aprender no âmbito da universidade, direito de crítica, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Nesse contexto, é que o Ministério Público, então, recebeu uma representação dessas entidades, no sentido de que certas orientações que vieram do poder público, no âmbito federal, e no caso da própria universidade, da reitoria da universidade, estariam criando uma espécie de efeito inibidor, né, o que em geral se conhece como chilling effect, no sentido de restringir o exercício da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, do direito de aprender e de ensinar, de exercer o senso crítico, que são direitos tão caros ao ambiente acadêmico, né? Qualquer curso, qualquer disciplina, sem dúvida alguma, envolverá o exercício desses direitos. Qualquer atividade que se realize na universidade, seja no ensino, seja na extensão, na pesquisa, de respeito ao exercício desses direitos, né? E essas atitudes, referentes ao período eleitoral, poderiam impactar negativamente no exercício desses direitos, restringir indevidamente o exercício desses direitos. Por isso, eu acredito, de fato, Sidney, que a melhor estratégia é exatamente essa, o combate à desinformação, né? A divulgação de boas práticas, a divulgação do que é correto, do que é adequado, para que não haja má interpretação do que se quer no período eleitoral, do que deve ser adotado no período eleitoral. De maneira mais específica, nós estamos falando sobre condutas vedadas a agentes públicos no período eleitoral, né? No período que precede as eleições, existem na legislação certas condutas previstas como vedadas, como negadas, que não podem ser praticadas por agentes públicos, ou em ambientes públicos, ou utilizando espaços públicos, ou utilizando equipamentos públicos. Por quê? Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que esse tipo de conduta pode causar, ou pode ofender, pode violar a igualdade de oportunidades dos candidatos ao longo do pleito, né? Imagine se o governante pudesse utilizar
para fins eleitorais, toda a estrutura de espaço físico, de equipamentos de tecnologia, de informática, de transportes, utilizar aquela estrutura que está à sua disposição para exercício do mandato em benefício da sua candidatura. Isso não geraria uma desigualdade, um impacto na igualdade de oportunidades entre os candidatos? Então, a lógica das condutas vedadas, do rol de condutas vedadas, é justamente esse: evitar que haja desigualdade nas oportunidades no pleito. Né? Então, com isso em mente, a interpretação da legislação tem que ser feita nessa linha, com essa lógica, para essa finalidade. Será que determinada conduta vai gerar um impacto na igualdade de oportunidades no pleito? É basicamente isso que a gente precisa refletir quando analisamos se um determinado evento acadêmico, se determinada conduta dentro da universidade, determinada manifestação dentro da universidade vai gerar vai alcançar essa finalidade, vai gerar essa desigualdade na oportunidade entre os candidatos. Né? E é preciso também fazer uma outra distinção, que muitas vezes gera muita confusão, sobre a manifestação de natureza política e a manifestação de natureza eleitoral. Né? Uma coisa é exercer o senso crítico, a liberdade de pensamento, de manifestação, com caráter político. Todos nós somos homens políticos, temos opiniões de natureza política, né? Homens, mulheres, seres políticos. O que é diferente do exercício da atividade partidária, da atividade eleitoral. Né? Quando a gente passa a fazer essa distinção entre atividade político-eleitoral e atividade, por exemplo, política acadêmica, ou a pesquisa, o ensino e a extensão que reverberam no ambiente político, fica mais claro também o que pode se entender por conduta vedada. A conduta vedada é aquela que tem impacto no pleito, o impacto na eleição. Né? O mais claro é a utilização de recursos públicos para se pedir votos em favor de alguém. Essa é a conduta limite, a conduta vedada limite. Né? Eu pegar um candidato, levar para a universidade, para um evento na universidade, e o candidato ali pedir votos em seu benefício. Né? Ou os servidores da universidade pedirem votos em benefício do candidato num evento institucional utilizando recursos da universidade, recursos públicos. Né? Nesse caso, nós estamos falando de uma atividade tipicamente eleitoral. Né? Muito diferente um professor de história, por exemplo, discorrer, ou de economia, para poder ficar mais claro no evento, na situação que a gente tem, analisar, por exemplo, o contexto inflacionário ao longo da década, ao longo da última década, seja no governo de esquerda, seja no governo de direita, apresentando críticas, seja um, seja outro modelo que foi adotado. Né? A opção desenvolvimentista não foi adequada por determinadas situações, gerou tais e tais impactos. Por outro lado, uma opção liberal gera tais e tais impactos e deve ser criticada por essas e por essas razões. Né? Nesse caso, o que está se exercendo é claramente a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade crítica, principalmente, que é muito caro no ambiente acadêmico. O que difere, e aí sim se resvala para o aspecto político. Não dá para dissociar as duas coisas nesse âmbito. Agora, o que é possível dissociar é o aspecto eleitoral. Não se pode concluir que, porque determinada política econômica merece críticas, apenas por essa razão se está defendendo, se está pedindo apoio para determinado projeto eleitoral. Né? Então, assim, o que precisa ficar claro, e aí a importância
desse trabalho de esclarecimento, dessa estratégia de combate à desinformação, é fazer essa compreensão, primeiro, de qual é a finalidade, qual é o propósito da conduta vedada, ou das condutas vedadas na legislação eleitoral. Evitar, né, que haja violação à igualdade de oportunidades no pleito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, fazer essa distinção entre pensamento, manifestação política e pensamento, manifestação de caráter partidário eleitoral em benefício de determinados candidatos ou em combate ou em oposição a determinados candidatos. Ou seja, não se pode, utilizando os recursos públicos, se pedir apoio, voto em benefício de determinado candidato, nem tampouco pedir para que não se vote, não se apoie o candidato da oposição ou da situação. Né? Então é importante que isso não traga restrições indevidas, seja bem compreendido e não traga restrições indevidas à atividade da academia, né? que depende tanto do livre pensar, do livre aprender, da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Então, assim, esses eventos, eu acho que eles são importantes e precisam ser replicados para que essa mensagem chegue a toda a comunidade acadêmica e que não haja nenhum tipo de incompreensão indevida acerca do uso, acerca do objetivo das condutas vedadas. Bem, obrigado, é isso, eu estou à disposição aí para a troca de ideias. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu gostaria, então, de abrir a palavra aos companheiros de mesa que ainda não falaram, depois a gente também pode abrir para a participação dos que estão aqui presentes e, eventualmente, até também de quem está participando aí de forma remota. Por favor, Robson, poderia. Obrigado, Sidney. Boa noite a todas e todos. Obrigado, doutor, pela disposição, pela disponibilidade de vir aqui. Suas palavras são muito esclarecedoras e, ao mesmo tempo, acaba descrevendo uma situação complexa que a gente vive agora, porque a linha que separa entre o político eleitoral e o debate político, num momento desse, ela é muito tênue, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o objetivo do debate político dentro da universidade, debate político formativo mesmo, para desenvolver o pensamento crítico, é justamente esse, que é desenvolver o pensamento crítico, a reflexão crítica, o entendimento do mundo da forma que ele acontece, né, ali naquele momento ali. E aí a gente pega essa utilidade do debate político dentro da universidade, fora desse contexto eleitoral, invariavelmente, todas as vezes que ele foi feito, ele acabou redundando numa crítica. Seja numa crítica contundente mesmo, seja do governo que está gestando o país naquele momento da crítica, seja no governo que passou, né, que, como no momento atual que a gente está vivendo, tem alguma pretensão de retornar, e seja no possível governo futuro que, né, nunca passou, mas tem pretensões igual a alguns outros candidatos aí. Então, é uma linha muito, muito tênue e acaba deixando todo mundo, inclusive nós, servidores públicos, muito inseguro. Se o senhor se lembra, na reunião que nós tivemos, eu tinha uma preocupação em cima das proibições que vieram, porque elas vieram com a intenção muito, muito clara do jeito que chegou de Brasília para nós, sabe? E do jeito que ela foi repercutida dentro da universidade, retransmitida dentro da universidade. Porque, veja bem, nós estávamos na audiência pública falando de um corte orçamentário. Não tem jeito de fazer esse debate sem atribuir ao governo atual a responsabilidade do corte orçamentário. Sem atribuir ao projeto de governo atual que está em andamento e que tem uma pretensão política partidária, eleitoreira, sem atribuir a ele a responsabilidade disso.
E aí eles vêm de lá justamente com essa vedação. Falam, olha, escuta, sabe aquela audiência pública que você participou, que você falou que a Universidade Federal de Uberlândia corria o risco de ficar o último mês do ano sem pagar as contas dela, por conta daquilo lá você não pode divulgar. Ele veio também no sentido de falar assim, sabe aquela pesquisa econômica que o CEPES, que é o seu órgão regional de pesquisa econômica, de informações econômicas para toda a sociedade, aquela pesquisa que fez, que falou que a inflação está 10 ponto alguma coisa aqui na região, que o preço subiu por essa e essa e essa outra razão, pois é, isso aí você não pode... O trabalho que você tem que fazer, que você é pago, que você recebe dinheiro público, inclusive, para poder fazer uma prestação de serviço, uma prestação de conta para a sociedade, você não pode fazer porque nós estamos num período eleitoral. Então, o governo... aconteceu essas proibições. Além de impedirem a divulgação de um debate que era muito importante no momento que a gente estava lutando contra os códigos orçamentários, e aí coincidiu esse momento com o momento eleitoral, né, que foi a audiência que a gente fez na Câmara, ainda vieram essas vedações. E isso gerou uma insegurança em todos os servidores dentro da universidade, e eu tenho certeza que essa insegurança também habitou o gabinete do reitor, porque a transmissão das ordens que vieram de Brasília, elas caminhavam exatamente no mesmo sentido do que veio de lá, então dava para perceber ali uma insegurança por esse momento. Ela chegou até o ponto que eu fiquei na dúvida, por exemplo, se eu plotava meu carro ou não, porque eu estaciono dentro da universidade, sabe? Uhum. Então, eu tenho lá meu candidato de preferência, eu tenho, naturalmente, meu projeto político de preferência, mas, como cidadão, eu não podia me manifestar, porque é uma coisa incrível que acontece aqui no Brasil. Parece que, a partir do momento que você assume um cargo público no setor público, você perde o direito à cidadania. É uma coisa extraordinária isso aqui. Ô, Robson, mas a UFO não paga a prestação do seu carro, não? Uhum. Ainda não. Ah, Ela paga indiretamente. Ela paga indiretamente. Não, ela paga, não. Na verdade, a sociedade paga, porque se a gente for fazer todo esse trâmite aí da circulação do dinheiro, ele vai sair do meu próprio bolso, porque eu também pago imposto. Então, eu estava com essa insegurança, e muita gente estava com essa insegurança. Aquela conversa que nós tivemos foi muito esclarecedora, inclusive, porque a partir dali eu falei assim, peraí, eu tenho que estacionar na UFO, então, e eu tenho a minha preferência política. Eu tenho duas alternativas. Ou eu enfrento esse sistema e arrisco, ploto meu carro e estaciono dentro da UFO, ou eu me proporciono um desconforto temporário e vou estacionar no João Naves. Mas que eu vou plotar meu carro, eu vou porque eu acho que o meu direito de cidadão, o meu direito primordial de liberdade de expressão, de manifestação política, de pensamento, de entender que eu tenho que ajudar a definir os rumos do meu país, ele precisa ser praticado e ele precisa ser respeitado. Uhum. E aí arrisquei. E meu carro está lá todo dia, plotado lá dentro da UFO. E, inclusive, foi uma estratégia muito ruim, tá, doutor? Cá entre nós, falando aqui seriamente, mas em tom de brincadeira, foi muito ruim, porque depois o pessoal que estava lá dentro, lá que apoia esse governo maldito, acabou criando coragem e deu encontro de carro lá dentro, plotado com o atual governo. É horrível, eu não devia ter feito isso. Eles estavam tão escondidos, cara, e eu acabei ajudando a esse pessoal a ter coragem de colocar a cara para fora. Mas foi bom. É bom porque aí a gente acaba... vai nos ajudar futuramente nos debates que a gente precisa fazer. Mas o que eu queria falar é sobre isso, sobre o propósito dessas vedações. O propósito delas, embora elas estejam na lei, a gente entende que se não houvesse essas vedações, muito provavelmente, pela história política que o país tem, as estruturas públicas a máquina pública seria muito mais usada para fins
de privilégio, né, no campo eleitoral, mas nesse momento, especificamente nesse ano, elas vieram com um objetivo só, que foi o de impedir a reflexão crítica mesmo dentro da universidade, sabe? A gente sentiu isso, não foi apropriado. E o que a gente lamentou é que a própria universidade, com toda a autonomia garantida pela Constituição, antes de repercutir isso, não fez um debate com a comunidade. Seria a minha postura como gestor, seria essa: olha, eu tenho uma autonomia garantida constitucionalmente, eu tenho aqui 3 conselhos superiores, que são meus órgãos decisórios dentro da universidade, e eu estou recebendo essa ordem lá de cima, para me fazer dessa forma. Mas será que a minha comunidade quer fazer dessa forma? Porque eu concordo que a gente tem que evitar ao máximo que a máquina pública seja usada para privilegiar quem está no poder, quem está no governo, sabe? Mas eu acho que esse impedimento ele tem que partir mais de uma conscientização política de toda a comunidade, de uma discussão, um debate, para encontrar um caminho que não seja nenhum tipo de vedação. Sabe? Nenhum tipo de vedação. Olha, o único jeito de encontrar mecanismos para a gente evitar que a universidade seja utilizada por governo A ou governo B é se a comunidade discutir, ela encontrar seu caminho de fazer dessa forma, obedecendo, inclusive, a composição de toda a sua comunidade, de todos os pensamentos, sabe? Que aí eu acho que consegue equilibrar. Basicamente, era isso que eu queria contribuir, mas aí eu fiquei com uma dúvida, e gostaria que você me tirasse frente a essas leis, depois, quando você puder responder. Pedir voto para o candidato eu não posso, isso você já afirmou. Dentro da universidade, não. No exercício da sua função enquanto funcionário público, não. Não. Enquanto cidadão, está lá no seu setor trabalhando, você não pode sair pedindo voto para ninguém. Tá no refeitório, comendo, você vai falar com um colega, está conversando com um colega, fala, eu acho interessante votar em fulano de tal, por essa razão, mas você não vai, por exemplo, pegar ali o microfone ou coisa e ficar pedindo voto lá no refeitório. Entendeu? Tá, era essa a minha dúvida, porque como eu tinha falado, né? A sensação que a gente tem é que você virou servidor público, você perdeu a cidadania, você deixou de ser cidadão. Todo mundo reclama. Todo mundo fala, mas ele é servidor público, ele é meu empregado, ele é não sei o quê, ele não tem o direito de fazer isso e tal. E realmente a gente tem, né? Como servidor público, a gente tem, né, até por força da função, todo um código de ética, de comportamento que a gente tem que seguir, porque no frigir dos ovos a gente está ali por conta da sociedade, para atender a sociedade. Mas aí eu estava preocupado com isso. Então, a partir do momento que eu bati meu ponto, eu estou livre para ser cidadão. Eu deixo ali por um momento, né, de ser servidor público. Eu posso pedir no âmbito da universidade, eu posso pedir voto para alguém, desde que eu não use nenhum tipo de recurso da universidade. Não, aí é uma questão mesmo de a utilização do espaço da universidade. O espaço público eu tenho que considerar também. O espaço público da universidade para poder fazer campanha política. Ali, a gestão do espaço público, ali é um espaço de uso especial, né? Um bem público de uso especial. Isso. Ali. Então, a gestão do bem público, ela cabe realmente à reitoria. Então, se não é o espaço adequado para fazer, por exemplo, ali entrega de santinho, etc., isso passa pela gestão da universidade. Não me parece que, nesse caso, seja adequado utilizar esse espaço para essa finalidade eleitoral. Entendi. Tá? Não, tá. Eleitoral. Eu queria esse esclarecimento mesmo, até porque, teimoso igual eu sou e descuidado, eu ia acabar fazendo campanha política dentro da universidade no meu horário fora do trabalho. Entendeu? Eu poderia correr esse risco. Então, a questão do espaço público ela é importante porque ela é considerada
É porque se obedece, no espaço público, se obedece às normas administrativas da universidade. Não, beleza, está esclarecido. Dá para me orientar bem nesses últimos dias de campanha. Agora, deixar claro algumas questões. A manifestação pela opção eleitoral, sem pedir ostensivamente voto, distribuir, essa não tem problema. Você pode usar camiseta, pode usar um broche, tá? Pode plotar o seu carro, como você fez. Tem um né? mito, doutor. Passiva, quer dizer, a manifestação da opção eleitoral, não só política, mas eleitoral, de maneira passiva, não há, nesse caso, um tipo de... Que é mais ou menos o que acontece no dia da eleição. No dia da eleição, você não pode fazer ali boca de urna. Está distribuindo santinho, pedindo voto e tal. Mas você pode ir lá votar com a camisa do seu candidato, com o broche do seu candidato, com o seu carro plotado, estacionou ali, sem problema. Então, não vai colocar carro de som, nada disso. Só para a gente localizar essa observação sua aí, em cima do que a gente já tinha falado anteriormente, se eu utilizar desses recursos sem a intenção de pedir voto, apenas expressando minha opção política, durante o meu horário de expediente, eu teria problema ou não? Olha, eu não vejo ilicitude nisso, não vejo que se configura como conduta vedada. Tá? Sem uma atuação ativa, no sentido ostensiva, no sentido de buscar votos para alguém junto a outras pessoas. Tá? Mas nessa linha de distribuir panfleto, de ficar fazendo discurso, aí não dá. Agora, silenciosamente ali usar uma vestimenta, um broche, um bottom, muita gente aí utiliza, né, nos telefones lá a imagem com seu candidato, com o seu candidato a preferência. Ok. Beleza. Bom, está definida a minha estratégia, então. O pessoal brinca, uma vez eles perguntaram para mim o que eu preferia dentro do conselho, ter direito ao voto ou à voz. Eu falei, olha, eu prefiro ter direito à voz, porque com a minha voz eu sou muitos votos, com o meu voto eu sou um voto só. Então eu acho que a melhor estratégia nesse momento é essa. A sua imagem, a sua manifestação sem nenhum apelo explícito de pedido, sabe? E a mesma coisa em relação a candidatos também da linha política contrária, porque você mencionou a questão da plotagem. Não, isso faz parte da o ruim da democracia é isso, porque quem obedece à democracia, às vezes tem que conviver com os Hitler na vida, com algumas coisas esdrúxulas que a própria democracia acaba nos trazendo. Mas a gente muda isso e vai amadurecer como país ainda, se Deus quiser. Essa divergência de pensamento, isso enriquece, isso é tolerância, é diversidade para nós. O que não pode acontecer, e é a nossa preocupação nos últimos anos com essa radicalização, é começar, o carro está plotado, vai lá e alguém risca o seu carro. Não. Entendeu? Ou então se começam debates ali acalorados e partem para as vias de fato, como a gente tem visto. Isso aqui é de se lamentar. Agora, o debate político, mesmo o debate eleitoral respeitoso, é uma manifestação viva da democracia. É interessante que isso aconteça. Perfeito. Bom, era isso, Gil. Obrigado. Obrigado a você, Robson. Taylor, pelo DCE, por favor. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o Paulo, se não cumprimentei direito, o doutor Fernando, o presidente Sidney também. Leonardo, desculpa. Doutor presidente Leonardo. E todos os presentes aqui hoje, acho que é um tema muito importante que nós estamos debatendo aqui hoje, que é essa liberdade de expressão, mas com vedações, É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, igual o Robson pontuou algumas coisas que também é dúvida para nós, para todos nós dentro da universidade, Hoje a gente sabe que os debates estão acalorados, E hoje a gente teve uma recepção dos bichos da contabilidade e foi colocada essa questão de cortes de verba lá. Eles até perguntaram,
O RU antigamente dava copo, frutas, sobremesa, o alimento era melhor. Por que agora não é? Qual que é o problema? É do investimento do reitor ou é porque foi cortada as verbas? Não tem como a gente não falar, que é culpa da atual gestão do governo federal, que teve cortes sim na educação. Então, tem alguns momentos, como o Dr. Leonardo falou, que a gente tem que fazer essa crítica pontual onde cabe. Né? A gente não está pedindo voto, a gente está fazendo uma crítica à atual situação que é real, ela não é uma fake news inventada ou coisa do tipo. Né? Outro exemplo que a gente pode ter dessas questões é do que o Dr. Leonardo citou na questão da economia. Eu sou um aluno da economia e constantemente a gente debate gestões passadas de governos anteriores. Governo FHC, governo Lula, governo Dilma, né, Collor. Então a gente debate isso em sala de aula. E é extremamente importante que a gente tenha essa realidade, com pontos de vistas diferentes, claro, mas tenha tais críticas a tais governos, a forma que foi feita a economia naquele governo, questão de, né, todos os tipos de formas de gestão. Então, é importante ter essas pontualidades e é necessário, né? Então, esses pontos de vista é necessário ter como tem. Então, eu entendo que hoje nós vivemos em tempos extremamente complicados, onde a radicalização dos discursos políticos estão à flor da pele, né? Eu plotei meu carro esses dias e deixei ele na porta ali da UF. Quando eu voltei, ele estava sem os plots, arrancaram, partes deles foram rasgadas, né? E isso faz parte da intolerância política que nós estamos mergulhados hoje, infelizmente, por conta de discursos radicais de lideranças políticas, que é extremamente perigoso isso, né? A gente pode ver o que acontece diariamente em todas as cidades aí espalhadas pelo Brasil afora. Então, é muito complicado essa questão, né? A gente vê o atual governo usando do abuso de poder econômico e político constantemente. 7 de setembro, né, que foi feito no 7 de setembro, é um exemplo claro de abuso de poder econômico e político, né? Onde se usou de um evento de nível federal, né, amplo, onde todos estavam comemorando a independência do país, para que se fizesse discurso político e radicalizasse em alguns momentos. Então, o momento que nós vivemos é extremamente importante. O dia 2 de outubro que está chegando agora é um momento importante da democracia brasileira, que nós devemos pensar, ponderar no que nós vamos fazer, cada qual acreditando naquilo que nos guia, para que a gente possa fazer a melhor escolha possível, né? Mas é muito importante que a gente respeite o espaço público, assim como nós queremos que o outro lado respeite também o espaço público, nós devemos respeitar e fazer da melhor forma possível e da forma como a lei exige que a gente faça essas questões. Então, Sidney, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui enquanto DCE, né? A gente tem mais pessoas do DCE aqui, mais alunos da UF que estão nos apoiando e eu fico muito grato pelo espaço e peço que a gente possa, né, respeitar a lei, respeitar essas questões que o Dr. Leonardo colocou para nós, que é extremamente importante, né? E é esse breve pensamento que eu gostaria de deixar e pedir que a gente possa não ajudar mais a radicalizar o discurso que venha cada vez mais se radicalizando, mas ajudar a pacificar as coisas, para que a gente possa viver num ambiente tranquilo de discussões, de debates de ideias, para que a gente possa disputar na consciência, no pensamento das pessoas, as nossas ideias, e não disputar em força física ou coisa do tipo. Obrigado, Sidney. Beleza. Você lembrou muito bem a questão do 7 de setembro e agora também a viagem do presidente da República à Inglaterra, né? O fundamento da decisão do TSE, no sentido de impedir a veiculação na propaganda eleitoral de imagens, de vídeos desses eventos, foi justamente a questão do abuso de poder e das condutas vedadas, né? A impossibilidade do agente público se utilizar de todo o aparato público, de todos os recursos públicos, né, em eventos oficiais,
a rede de comunicação, todo o aparato dele para fins eleitorais, para poder pedir votos. Entendeu? É essa a lógica. Se ficasse restrita ao exercício da atividade governamental, ou mesmo atividade política, isso ainda poderia ser compreendido. O problema é que, quando se parte para pedir votos para o aspecto eleitoral, aí há aí sim uma conduta vedada, um desvirtuamento da utilização do recurso público. Sim. Tem uma questão também das lives que ele fazia no Palácio, né? Sim, mesma coisa. Dito que não era para fazer. Porque havia... o Robson comentou também que, muitas vezes, dependendo da situação, o limite é muito tênue entre o aspecto político e o aspecto eleitoral. Mas, claro, há situações ali cinzentas, mas é preciso ficar atento a essas questões. Havendo dúvida, isso aqui pode dar ensejo a um pedido de voto em determinado candidato, convém evitar. Agora, isso são situações realmente extremas, quando se dá ensejo a um pedido de voto. Quando você faz uma crítica a determinada conduta do agente público, independente de ser candidato ou não, é liberdade de expressão, liberdade de pensamento nesse aspecto, né? Que não pode, a partir disso, passar adiante ao pedido de voto na oposição, em razão dessa crítica. Tá bem? Então tem que haver uma certa contenção para não restringir demais o exercício do direito à liberdade de manifestação. Tem uma situação que me causou estranheza, justamente por causa dessas vedações, porque naquela época eu lembro que a coisa não foi tão acirrada, ou talvez a minha sensação de que a coisa foi mais frouxa, porque eu também não estava diretamente envolvido. Mas na última campanha para prefeito, eu me lembro direitinho aqui em Uberlândia, eu nunca vi tanta propaganda no período eleitoral de obra realizada pela Prefeitura de Uberlândia quanto na época da campanha de reeleição do atual prefeito. Sabe? Aquilo lá me causou... eu achei muito estranho aquilo. Falei, cara, mas isso está tão claro a utilização da máquina com intenções eleitoreiras, porque não era comum você escutar falar em Prefeitura Municipal de Uberlândia no horário nobre da televisão. Uhum. E justamente naquele período, parece que o Uberlândia virou a Suécia do mundo, e tudo de bom estava acontecendo aqui, e assim, de uma forma sistemática e repetitiva, assim, todo dia, de uma forma muito contundente. Eu falei, cara, isso vai resultar numa coisa muito ruim para nós. É isso. Só para a gente se programar, porque nós combinamos aqui de dispor do tempo do Dr. Leonardo até às 20h30, são 25, e aqui tem muito professor, mas tem todos militantes, sabe, doutor? Então a gente gosta de falar demais. Então eu estou só... O que é combinado não é caro, né? Só estou dando um alô aí, porque a gente precisa se controlar aí para poder aproveitar bastante a presença do doutor aqui. O professor Antônio se inscreveu. Antes de passar para o Antônio, eu só gostaria... Eu ainda tenho também algumas questões anotadas que eu não queria deixar de falar, de forma bem rápida, gostaria de ouvir seu comentário, mas eu quero só registrar, antes de passar a palavra para o Antônio, que o doutor deu 2 pontos aqui, já deu 2 esclarecimentos para mim fundamentais, viu, Robson? A história de que nós podemos entrar, inclusive em sala de aula, no nosso caso, com uma camiseta ou com um broche, não sei se você tinha esse entendimento, sabe, Antônio? Mas quando eu fazia isso, a gente achava que estava transgredindo, sabe? Que isso era uma transgressão. Mas eu sempre achei que não devia ser, mas era dito que era uma transgressão. Acho que o doutor já deixou claro. Isso é manifestação, eu não vou fazer o pedido, mas eu posso dizer da minha intenção, né? da minha manifestação de cidadania. Essa é uma coisa que eu acho que precisa ficar claro aqui, né? E, para não me delongar mais, eu vou passar para o Antônio, depois eu retorno. Por favor, Antônio. Eu pediria que você viesse aqui, Antônio, só pela questão da filmagem. Ali onde o Robson está, isso.
Isso. Doutor Leonardo, algumas dúvidas que foram surgindo, seguinte. Primeiro, eu queria saber quando é que essa legislação eleitoral começou a ser mais rígida, né? Porque me parece, bom, eu estou há 30 anos na UF, né? Me parece que no passado era bem mais permissível, né? Ou a gente burlava e ninguém se incomodava, ou a legislação era mais frouxa, permitia isso, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, em que período que se aplica a legislação? Tem um período restrito? Ou seja, os governantes, eles podem, ao longo do seu mandato, fazer a campanha que quiser, do ponto de vista eleitoreiro, eu não estou falando só divulgar as obras que foram feitas, não, mas pegando a carona que o Robson falou, certo? Pode fazer o que quiser e só tem um período que isso é vedado. Porque, por exemplo, o atual presidente, o cercadinho lá, todo dia ele fazia campanha no cercadinho, todo dia. Aí tem um determinado período que ele não pode fazer mais ou ele estava cometendo ilegalidades. E outra coisa, todas essas ilegalidades que ele cometeu recentemente, em 3 lugares consecutivos, né? Primeiro no 7 de setembro, depois na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, foram 3, numa sequência, né? A Justiça Eleitoral proibiu dele divulgar isso nas suas campanhas, mas e o ato ilegal que ele praticou? Isso não acontece nada, ou seja, só proibiu divulgar, mas o ato ilegal está praticado, né? E aí, os colegas aqui da UF... Praticado e divulgado. Exatamente, porque não foi divulgado no programa formal eleitoral. da campanha eleitoral, mas e as redes sociais todas, né? Agora, para vocês, é o seguinte, a gestão local, a reitoria local, que interpretou ou ela recebeu ordens para cumprir determinadas coisas, e essas ordens que ela recebeu, que ele recebeu, são ordens, é uma interpretação da legislação ou são ordens que extrapolam a legislação? Beleza. Vamos por partes. Mas antes de eu responder diretamente as suas 3 questões, deixa eu só fazer uma contextualização, pessoal. Sidney, me parece que a figura do professor ela tem uma característica que precisa ser analisada de maneira diferente do servidor que está trabalhando no gabinete. Então, assim, eu recomendaria um pouco mais de cautela na utilização de vestimentas, de campanha eleitoral, porque a figura do professor ele mantém a palavra durante o tempo todo na frente dos alunos. Então, assim, é diferente da atividade de um servidor que não faz utilização da palavra como parte do seu trabalho, sabe? Então, a visão dos alunos, eu acho que pode ser interpretada o tempo inteiro, o professor ali na frente, com a vestimenta, como um pedido de voto. Tá? Então, eu faria essa ressalva no exercício da atividade docente. Tá? Meu raciocínio, na ocasião, foi mais na figura do servidor administrativo, técnico administrativo, não do docente, efetivamente. Agora, eu acho que tudo isso passa por uma análise também mais aprofundada de precedentes. A gente não tem uma atuação direta na matéria eleitoral, então conviria depois uma análise da parte jurídica sobre essa questão específica, tá? Mas, analisando especificamente a questão da finalidade da conduta vedada, eu acho que vale a pena fazer essa distinção entre as duas figuras. Professor, começando aí pela última questão. Claramente o TSE entendeu que há ali, no exercício pelo presidente da República, pela prática do presidente da República, naqueles eventos de abuso de poder político, abuso de poder econômico, e que a medida inicial, imediata, mais urgente, era realmente a proibição de veiculação das imagens. Agora, sem dúvida alguma, está pendente julgamento definitivo desses casos, que pode levar à aplicação de sanções previstas na legislação, em razão dessas atividades, do uso da máquina pública para essas finalidades. Tá? Aí o TSE vai ter que julgar também se estão configurados ali os casos de abuso de poder econômico e político e aplicar sanções adequadas, né? Que podem, evidentemente, levar até mesmo à cassação de chapa. Isso vai ser, evidentemente, analisado pelo TSE no momento oportuno. Em relação às condutas vedadas, não é uma novidade. As condutas vedadas elas já existem há bastante tempo na legislação eleitoral. Tá? A novidade nesse momento foi uma divulgação maior por meio de uma cartilha da AGU, que foi encaminhada para
para os gestores dos diversos órgãos públicos federais, para eles darem maior divulgação internamente. Mas isso, na verdade, a cartilha, estava checando ela agora à tarde, antes de vir para cá, ela é bem consentânea com o que está previsto na legislação, sabe? A legislação traz lá hipóteses de condutas vedadas, e a cartilha basicamente traz casos concretos que se enquadrariam naquelas previsões da legislação. Agora, não convém, de fato, extrapolar aquilo que está na cartilha, para levar para outras situações, por exemplo, para fins de impedir uma discussão acadêmica dentro de sala de aula, sobre política econômica dos últimos governos, ao longo das últimas 2 décadas. Absolutamente, não é isso. Basta pegar a cartilha que você vai ver ali que a questão é a utilização, que a vedação é para a utilização de recursos públicos mais variados, de materiais, pessoas, lugares, meios, para fins eleitorais, para poder buscar engajar alguém em determinada campanha eleitoral. Não é esse o propósito. E a limitação é de 3 meses. 3 meses antes do período eleitoral, essas condutas são consideradas vedadas, não se pode utilizar a estrutura pública para poder se pedir votos. Antes desse período, dos 3 meses da eleição, você tem uma discussão que é a questão da publicidade institucional. Da publicidade institucional. Aí você tem algumas limitações também para fazer publicidade institucional, para que não haja justamente essa questão do uso da máquina pública para fins eleitorais, mesmo antes das condutas vedadas, mesmo antes dos 3 meses. Então, você tem algumas balizas que devem ser observadas para fins de publicidade institucional. E aí sim, na publicidade institucional, há algumas restrições de associar a exposição do que foi feito por determinado governo à figura do candidato, ou à figura de determinado partido, ou uma determinada figura pública. A finalidade institucional, a publicidade institucional tem que ser, acima de tudo, informativa, para a população poder ser informada. Só que aí quem tem que ser acionado é o Ministério Público e não a Justiça Eleitoral, né? Perfeito. No caso de publicidade institucional, sim. Em âmbito federal, Ministério Público Federal. Em âmbito municipal estadual, Ministério Público Estadual. Porque aí sim você pode haver violação de princípio, violação de normas da administração pública, podendo ser já, inclusive, ato de improbidade administrativa. Doutor, eu deixei o segundo ponto que eu queria registrar. Entendi seu reparo aí a questão da vestimenta, mas também tenho meus entendimentos aqui de como eu posso manifestar as minhas preferências sem estar no meu corpo a todo momento, para que as pessoas vejam. Pode estar lá numa pasta minha, quieta lá. A segunda questão, eu deixei ela para agora, para fazer o seguinte gancho, que o senhor já bem frisou também, eu posso ter entendido errado. No meu entendimento, e essa sempre foi a discussão, desde quando se aprovou a emenda constitucional da reeleição, né? Que o governante ele saía muito à frente, ele poderia ter muito bônus com o advento da reeleição, né? Mas a sociedade brasileira entendeu que por meio dos seus representantes, entendeu que deveria aprovar a eleição, está institucionalizado. Então, vamos dizer, é um ônus é um bônus que o governante tem, que a sociedade entendeu que convinha relevar em nome da possibilidade de manter no cargo alguém que está dando certo, né? Eu acho assim que dá para a gente tolerar realmente. Só que, pelo que eu entendi da sua fala, e aí, para mim, é outro ponto muito importante, porque converge com o meu entendimento, é que se o detentor de mandato já tem um importante bônus, né, do próprio mandato, que lhe dá muita visibilidade como autoridade, né, como
gestor ou como mandatário de algum cargo no legislativo, ele não pode ter ainda um outro bônus, que é o bônus da blindagem por se tornar candidato. E é isso que eu estou notando, que as ações que a UFO, por exemplo, tem tomado, nesses casos que nós narramos aqui, estão fazendo. Ela, quer dizer, está criando um escudo em torno do governante, do mandatário, um bônus adicional. Olha, quando você se torna candidato, você não pode mais ser criticado, porque você é candidato, e aí configura como propaganda eleitoral negativa. Olha, sinto muito, porque se ele tem o bônus da exposição, etc., como a gente acabou de dizer aqui, porque, veja, não pôde ir para o horário eleitoral do governante, mas não foram só as redes sociais, Antônio. Foi toda a mídia oficial, e ela tem que noticiar. Ela tem que noticiar mesmo. Eu não estou criticando a mídia. Ela tem que dizer, olha, o candidato foi lá e falou, inclusive de forma inadequada, mas ela tem que dizer, porque isso é notícia. E a pessoa sabe se utilizar disso. Então, eu gostaria, talvez, se é que eu não entendi errado, que o senhor pudesse ou reforçar ou me corrigir, de que realmente nós devemos nos sentir livres, porque, doutor, não é só o professor de história, eu dou aula na área médica, na área básica, lá, área médica. Mas para pegar o caso aí que o nosso colega do DCE acabou de dizer, se eu vou conversar com os meus estudantes sobre procurar se ingressar num programa de iniciação científica, né? Incentivá-los a fazer iniciação científica, né? Dizer que tem que lutar para ficar na universidade, porque às vezes a vida está difícil. Não, mas procura uma bolsa aqui, para uma bolsa de extensão, alguma coisa, bolsa de permanência, uma bolsa do RU, etc. Bom, não, professor, não tem, cortou, por que cortou? Não tem jeito a gente não permear também, não passar por isso. Ora, nós estamos aqui em busca da verdade ou não estamos? A verdade não pode ter escudo. Então, não pode ter nada que esfumace a verdade. Há uma verdade, mas que não pode ser vista durante o período eleitoral. E outra coisa, o candidato quer fugir da sua própria política? Ué, ele é contra ele próprio? Ele não banca a sua política, não? Se ele acha que ele fez o correto, ué, que banque e deixe falar. Porque se está correto, por mais que eu fale que eu acho que está errado, ele vai falar que está correto. E a gente não pode pressupor a imbecilidade. Pelo amor de Deus. Nós não estamos lidando com imbecis. Nós não estamos lidando com menor de idade. É uma moçada inteligente. Nós somos altamente contestados em sala de aula. Né? Quer dizer, uma coisa que me incomoda muito é isso. Não, o professor falou, então ele virou o voto do aluno. Não. Primeiro que eu não estou com intenção de virar voto. Agora, estou com intenção, como sempre fiz, de defender a universidade pública. Se tem alguém arrebentando com ela, eu vou falar mal. Seja de que governo for. Já teve governo aí do meu campo que fez determinadas coisas com a universidade que a gente não gostava e a gente bateu, sabe? Em sala de aula, onde pudesse falar. Olha, tá fazendo errado, né? Então, será que agora, no período eleitoral, nós vamos dar mais esse bônus para o governante? Quer dizer, além dele ter o bônus do mandato, ele tem o bônus agora, porque virou candidato, está blindado. Bom, isso é uma coisa. Eu queria, antes de passar à frente, doutor, outra coisa. Queria registrar, já pedindo desculpa que eu devia ter feito isso aqui anteriormente, que a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia foi convidada para este evento. Insistentemente, nós ligamos novamente hoje, inclusive, pedindo para que enviassem representantes. Queremos registrar que, apesar de convidada ter sido, não compareceu, tá certo?
Peço desculpas de não ter dito isso anteriormente. E para finalizar minha fala, eu vou ler aqui uma coisa que eu já tinha comentado quando estivemos com o senhor lá no gabinete. Vou ler aqui uma matéria do Estadão, de 21 de julho de 2022. Ministros colocam estruturas da AGU e CGU em defesa da tese de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Tá certo? Aí a gente vai questionar a RTU, vai questionar a DIRCO, vai questionar o reitor. Eles pegam, não, aqui, ó, tem um parecer da procuradora, tal. E parecer é sempre daquele jeito, né? Muito recuado. Na dúvida, como tem dúvida de tudo, então não pode nada. Ó. Ora, eu vivi uma época aqui na UF, já sou velho o suficiente, quase tão experiente quanto o professor Antônio, que a gente vivenciou essa passagem, que foi até paulatina, do controle da Procuradoria da Universidade para a AGU, que antigamente não era a universidade que detinha o controle das suas procuradorias. Depois ela passou. E eu lembro que a gente era gestão, né, Antônio? A gente sofreu para aprender com isso, né? Porque às vezes a gente ia questionar a procuradoria. Olha, nós não respondemos a vocês, nós respondemos a AGU, nós respondemos a AGU. Ora, sinto muito. Eu me recuso a ter que obedecer pareceres de uma estrutura declaradamente vinculada a essa estrutura maior aqui. Quer dizer, então, é disso que nós estamos falando? A AGU virou realmente um órgão de governo, não é de Estado, e agora ela se coloca na defesa dos mais esdrúxulos caprichos dos governantes de plantão, e ela agora dita normas que acabam sendo obedecidas, vou aqui me arriscar, de forma covarde por algumas reitorias, inclusive a da UFO, né? Porque não tem coragem de exercer autonomia universitária, então se esconde atrás dos pareceres da Procuradoria, uma Procuradoria que é atrelada a uma AGU que tem uma atitude dessa. Que está confessamente golpista, está sendo... está criando um problema com o próprio judiciário. Então, eu estou muito preocupado, doutor, porque por ser um sindicalista atualmente estou na direção dessa seção sindical, mas eu me considero bastante legalista, sabe? Até mais do que deveria. Eu gosto, eu sou apaixonado assim pelo entendimento do direito. Direito no termo bonito do termo. Não do direito que dá nome ao curso de direito, mas o direito em si, o direito como instituição. Você entender o que é direito, até onde que eu posso ir, até onde que você pode ir, né? Mas o direito precisa ser inteligível, né, ao bom pai de família. Não tem um princípio assim no direito, né? Que tudo que é inteligível ao bom pai de família deve ser agasalhado ao bom direito. Olha, e está ficando difícil para o bom pai de família conseguir entender essa lógica que eu acabei de dizer aqui. Nós não vamos ter como mais entender como é que nós vamos nos guiar. Tá certo? E, para fechar, lamentar, provocando a minha colega de diretoria aqui, a professora Vanessa, lamentar que, nesses desmandos todos que nós temos vivenciado, no meu entendimento aqui, na UFO, os jornalistas se calam, consentem, até parece que estão mais recuados do que o reitor. A gente tem informações que teve jornalista que foi pedir para o reitor não ir na nossa audiência pública. Sabe? Os jornalistas estão abrindo mão, Angélica, estão abrindo mão do seu viver, falar o que
falar, relatar os fatos em qualquer tempo é premissa básica. E os mais entusiasmados com a mordaça na UFO parecem ser os coordenadores dos setores de jornalismo, tanto da FTU quanto da DIR. É isso que é isso. Posso estar enganado. Então, venham dizer que estou. Mas a impressão que eu tenho de tudo que das trocas de e-mails que a gente teve, na tentativa de divulgar, nas reuniões sucessivas que a gente teve, na tentativa de fazer as divulgações das nossas coisas, é isso que nos faz. E eu volto a dizer, numa audiência pública como aquela, se eu sou alguém com pensamento aí, vamos dizer, bolsonarista, eu ia falar, tá vendo? Agora que eu vou votar no Bolsonaro mesmo, porque eu não quero bancar a universidade pública. Essa cambada como é que é? Essa balbúrdia, não é? Que todo mundo só fica aí fumando maconha, não sei o quê. Ué, se ele banca isso, né? Eles que arquem. Então, eu só fecho com esse meu lamento e passo a palavra para o senhor já para as suas considerações finais também, para não tomar muito o seu tempo. Beleza. Obrigado, professor. De fato, eu quero deixar de maneira categórica, clara, que as condutas vedadas não representam restrição, inibição do direito à liberdade de expressão e pensamento crítico dentro da universidade, a liberdade de ensinar e aprender. Tá? Como eu disse, eu acho que os dois nortes que precisam ser observados nesse período pré-eleitoral, né, no período em que valem as condutas vedadas, são qual é a finalidade, qual é o propósito dessas condutas vedadas, que é não gerar desigualdade e oportunidade entre os candidatos. É isso. Isso está intrinsecamente ligado com a ideia de se pedir voto, pedir apoio para determinado candidato. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, fazer essa distinção entre reflexão, pensamento, crítica política e atuação eleitoral, intervenção eleitoral, manifestação de natureza partidária ou eleitoral. Essa lógica que vai guiar o que deve ser feito nesse período de conduta vedada, nesse período pré-eleitoral. E, na verdade, a cartilha da AGU, ou os pareceres, elas partem da lei. A lei está lá para ser interpretada por qualquer um de nós. Então, basta pegar a lei e examinar quais são as hipóteses de condutas vedadas. Para se entender, olha, a minha atitude, o meu ato, ela se enquadra em alguma dessas hipóteses de conduta vedada? Se não se enquadra, estão previstas na lei, se não se enquadra, não se trata de conduta vedada. Nada melhor do que o texto da lei para dizer o que é conduta vedada. O que a AGU fez ali foi tentar dar, por meio da cartilha, uma linguagem mais simplificada, mais compreensiva, ao invés do texto mais duro, mais formalista da lei. Mas nada melhor do que realmente ir à lei e examinar quais são as hipóteses de condutas vedadas, para poder se compreender se determinada atitude representa ou não conduta vedada. Tá bem? Enfim, eu estou à disposição, acompanhando essa situação, requisitei informações à reitoria sobre os fatos que foram trazidos na representação. Em relação à divulgação dos índices de inflação, a reitoria informou que eles estão lá, disponíveis no site. Encaminhei, inclusive, a resposta da reitoria aqui para a DUP, para a manifestação de vocês. E aí, com relação à RTU, a reitoria nos indicou que solicitasse informações diretamente à RTU, porque se trata de uma fundação privada e tal. Então, nós vamos requisitar informações à RTU sobre o fato da falta de divulgação dessa audiência pública. Tá? Se o motivo foi, de fato, o entendimento de que se tratava de conduta vedada, e aí vamos entender em que hipótese legal de conduta vedada isso se enquadraria, para ver se era razoável ou não que fosse adotado aqui. Doutor, só abrindo uma exceção, que eu fiz a provocação à professora Vanessa, acho que ela queria... Fique à vontade, professor. Tudo bem? Boa noite, prometo que eu vou... Vanessa, por favor, você é tão boa de vídeo. Meu Deus. Boa noite.
agradeço pela possibilidade do diálogo, acho que ele é necessário e essencial para nós nesse momento. Pelo esclarecimento, pela problematização e pela necessidade que nós temos de reflexão. Eu sou professora de jornalismo, né, e agora também faço parte da diretoria da... E fiz parte do conselho curador da RTU. E essa situação envolvendo a RTU, doutora, ela me chocou. Assim, eu não vou poupar palavras, né? Como boa jornalista, acho que a gente tem que ser direto. E eu queria te fazer uma pergunta e te pedir para ser muito claro na sua resposta. Eu olhei também, avaliei a cartilha, mesmo porque dou aula sobre esses temas, e reparei que agora, no dia 23, o governo liberou os últimos cortes orçamentários que nós tínhamos, né? Está no portal da transparência, enquanto nós fazíamos a nossa conversa aqui, eu fiz a verificação. E reparei também que na lei dizia que nós não podíamos fazer divulgação antecipada. Então, nós sabíamos anteriormente do corte, mas ele não estava integralmente no portal da transparência. Por outro lado, eu esbarro numa outra questão, que aí é jornalística, mas também entra no direito. Eu aprendi que existe uma diferença entre informações de interesse público e informações de interesse do público. Esse tipo de informação, ainda que esteja com atraso para estar no portal da transparência, porque inclusive tem um aviso de que essa informação está atrasada, né? Ela não se configura como uma informação de interesse público e que, portanto, tem que ser divulgado. Rádio e TV é uma concessão pública e o compromisso, no caso de uma instituição como a RTU, é dobrado. Então, essa é uma pergunta que eu vou te fazer, porque eu tenho certeza que a justificativa vai ser essa, que essas informações não estavam integralmente no portal da transparência. Mas, ainda assim, eu entendo que são informações de interesse público, de interesse do cidadão. Assim, sem analisar diretamente o caso concreto, a gente precisa analisar e ver as informações, exatamente como é que elas foram veiculadas e tal. Mas eu concordo com você, que se tratando de informações, que essas se tratam de informações de interesse do público, né, e que o bom jornalismo e os propósitos da Rádio e TV Universitária indicariam a necessidade de divulgação quanto antes dessas informações. Isso não se pode utilizar o período eleitoral, pré-eleitoral, de condutas vedadas, como fundamento para negar acesso a informações de interesse tanto públicas quanto do público. São informações que são ainda mais importantes no período pré-eleitoral para que todos nós possamos formar as nossas convicções, e possamos tomar de maneira esclarecida as nossas decisões sobre como é que vamos atuar aí no exercício da cidadania, no momento mais importante desse exercício da cidadania, que é o exercício do voto. Mas podemos apurar essa situação também, de fato, verificar aí a idoneidade da informação, ou seja, se ela não foi veiculada porque não se tinha exatamente precisas quais eram os dados daquela informação. Isso a gente precisa de fato apurar. Tá bom? Mas havendo a informação e havendo interesse público na informação, é importante que ela seja veiculada. Doutor, muito obrigado. A gente ainda acabou extrapolando o nosso tempo em 5 minutos, mas eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade e dizer que, sempre que possível, a gente sabe que, às vezes, as trincheiras vão nos colocar em campos opostos, né? Mas isso faz parte da boa luta política, né? Eu acho que, inclusive, a atuação do Ministério não deixa de ter o seu lado político, ela é fundamentada, óbvio, no arcabouço legal, mas ela também tem a sua conotação política, porque é difícil a gente achar que um ato humano que, na verdade, não seja político, né? Um ato humano na polis, ele é político, né? É difícil. Como é que você vive na polis e fala que um ato não é político? Então, eu queria dizer que, sempre que possível, nós gostaríamos de continuar contando com a sua costumeira, né, disponibilidade, gentileza em nos receber e nos auxiliar no entendimento, às vezes, de questões que, para nós,
não são muito claras. Beleza, podem contar comigo aí, da parte do Ministério Público, as portas estão abertas também, né, para a sociedade. O Ministério Público aí tem esse papel de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos humanos, e está sempre aberto aí para essa interlocução que é tão necessária, principalmente em tempos de intolerância como os que a gente vive agora. Obrigado, gente.